Identidade e profissionalização, uma questão para a docência no século XXI. Eu sou Sabrina Guedes, professora da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, mediadora à distância do curso de Pedagogia da UERJ, sou mestre em Novas Tecnologias Digitais na Educação. Sou Mônica Macedo, professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, mestrando em Educação pelo PROPED UERJ. E o objetivo da nossa comunicação oral é tentar pensar um pouco essa identidade docente a partir da rememoração do significado dessa identidade ao longo do século XX até os dias atuais e também pensar um pouco essa praxis pedagógica do professor. Nossa metodologia se baseou na nossa experiência como formadoras e também numa análise bibliográfica da temática referente. Podemos dizer que ao longo do século XX, o professor passou por inúmeras modificações. A sua própria ação docente foi sendo transformada, foi sendo modificada, e todas essas implicações trouxeram um referencial para nós enquanto formadoras que nos fez estarmos aqui discutindo e debatendo essa temática com todos vocês. Pensar as angústias e os problemas que tange essa identidade profissional que, após esse século XX, se estende até os dias atuais. Então, nessa trajetória histórica, a gente tem a marca da vocação como um preceito muito disputado e onde essa vocação começa a ganhar outros sentidos a partir da década de 80, com a redemocratização do país, sendo esse professor voltado mais para as questões sociais. Já nos anos 90, esse mesmo professor já vai atender ou vai ser levado a atender às exigências do mercado. E nesse sentido, o que nós percebemos? Que essa identidade, ela acaba flutuando, acaba ficando com vários sentidos, dependendo das circunstâncias. Esse ser professor, essa idealização docente, ela nunca é atingida. Ela vai sempre sendo no percurso, no fluxo das relações, das mediações, da profissionalização docente. Com isso, nós trazemos para o nosso debate alguns teóricos que nos ajudaram a pensar um pouco essa questão da identidade docente e a profissionalização desse professor. Então, nós trazemos Canclini, que diz que no bojo dessa articulação da formação docente, há uma interface aí com as diversas culturas, espaços, tempos, principalmente na sociedade atual, na sociedade em que estamos. O professor, ele está imerso a uma pluralidade. Essa pluralidade, ela não pode deixar de fazer parte nem da sua formação e nem muito menos da sua prática. A gente pode dizer também, com Ardbert, que o conceito, que ele traz também reforçando esse processo voluntário, esse processo forçado e violento que a própria sociedade da comunicação hoje nos traz, é também um reforço a pensarmos quais mudanças e que mudanças são significativas na constituição desse professor na atualidade. O próprio Nova também discute conosco e traz a questão das políticas públicas como sendo um pilar extremamente importante, principalmente dentro da atualidade, a gente pensar que políticas formativas para esse professor de hoje. E a gente traz também Tardif, que busca compreender um pouco os fundamentos desse fazer profissional, diante dos desafios do mundo de hoje, diante da tecnologia, da pluralidade, diante dessa fluidez. Que professor nós temos hoje constituído? A gente tem realmente, será uma identidade
docente formada ou em formação? E para contribuir com esse time de teóricos, nós temos também a Judith Buckler e o Stuart Hall, que vão trazer problematizações a respeito da identidade. Uma identidade que no século XXI não é mais fixa nem única. Ela é completamente atravessada por vários sentidos, flutuante por ser esse sujeito, seja ele professor ou qualquer um sujeito descentrado. Temos também Stephen Ball, que nos traz algumas problematizações em termos da política educacional num sentido de negociação de sentidos. E Milton Santos, que apesar de não ser, do campo da educação, mas nos traz algumas problematizações em relação à globalização, à desterritorialização do conhecimento, o casamento entre ciência e técnica. E então, nós finalizamos essa apresentação pensando: quem é esse professor ideal para o século XXI? No século XXI, nós não temos respostas, nós temos muitas questões. E essa questão da idealização, vamos formando para atingir que horizonte, se não existem horizontes? Então, como vamos fazendo esse professor se formar, atuar dentro desse fluxo de tantas complexidades e situações, desafios? Então, na verdade, o que percebemos é que não existe uma resposta única, não existe uma resposta dada a priori. O professor vai se fazendo ao fluxo das suas experiências e vivências. Pensando principalmente que cada professor ele tem um trabalho a ser constituído e uma formação a ser constituída no locus do espaço que ele atua. Então essa contextualização é extremamente importante para pensarmos se essa identidade docente ela está sendo gestada ou se ela já está na sua plenitude. Então a gente deixa, como uma reflexão para nós educadores, pensarmos: será que a minha identidade docente ela já está completamente formada ou ela está em formação? E desde já nós agradecemos a oportunidade de estarmos participando de mais um evento do CEP. Muito obrigada.